Gravo esse breve áudio aqui para responder a alguns comentários que eu vi no podcast sobre anime. E é interessante, como sempre, né? Quando a gente toca em algum ídolo sagrado, vem muitos idólatras querer fazer comentários críticos ao vídeo, sem ao menos dar algum embasamento teórico bom o suficiente que possa responder ao que foi exposto. Primeira coisa que é notório, eles não sabem ou não querem saber sequer os termos que eles usam, como por exemplo o legalismo. Interessante. Uma coisa é que eles não sabem exatamente o que é, mas o que é o legalismo para essa gente, né? Ademais, não somos legalistas, não queremos proibir o anime em si, senão apenas desaconselhar. Mas essa gente já entende pro outro lado. Mas por quê? Porque a gente reprova uma coisa que eles apreciam. Ademais, não temos nenhum documento canônico proibindo esse tipo de coisa. Até porque o anime surgiu em um contexto modernista, né? Natural que essa igreja não se preocupe com essas coisas, né? Porém, essa gente aqui é desaconselhar dentro do que é visível. E isso foi isso que eu e o Luigi, o Semag, expusemos. Mas vamos aprofundar um pouco. Meu convite é isso. Vamos aprofundar. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos pede para passarmos pela porta estreita, para procurarmos a porta estreita, porque a porta larga é o que leva à perdição. E sabemos também, pela doutrina católica, que para nos prepararmos na luta contra o pecado, temos a preparação próxima e a preparação remota. Porque tem, porque tem as ocasiões próximas e as ocasiões remotas. Em muitos casos, o anime, na maioria dos casos, na verdade, o anime é ocasião próxima. Mas também pode ser ocasião remota. Como qualquer outra forma de entretenimento que consumido sem o devido regramento. Ademais, vamos ver o que diz o Santo Doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Eu tenho aqui a Escola da Perfeição Cristã, compilado pelo padre Saint-Nomer, do Redentorista. Ele compilou os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. A segunda parte aqui é dos Estudos das Virtudes. Na seção nona, sobre a mortificação, ele vai explicar a respeito da mortificação da vista. Leiamos o artigo aqui. As primeiras setas que ferem a uma alma casta e às vezes a matam, entram pelos olhos. Por meio dos olhos entram no espírito os maus pensamentos. Não se deseja o que não se vê, diz São Francisco de Sales. Não leias, e atualizando aqui, não assistas. Por isso, nunca livros proibidos ou perigosos. Porque os modernistas, eles não costumam aqui diferenciar muito, né? É proibido de perigoso, sabe? Razão porque eles gostam da porta larga. Eles não buscam a porta estreita. O que é perigoso deve ser evitado, ainda que não seja formalmente proibido pela igreja. Então, ele continua. Renuncia de vez em quando ao prazer de ver coisas extraordinárias, ainda que sejam inteiramente decorosas. Segundo São Jerônimo, é o rosto o espelho da alma, e os olhos castos dão testemunho da castidade do coração. Vocês, fãs de anime, vão conseguir manter a castidade do coração vendo essas porcarias? Cheias de más doutrinas? Acho difícil. Mas vejamos ainda o que temos aqui. Alguns comentários citaram uma passagem da Sagrada Escritura em que Nosso Senhor fala sobre o que entra no corpo e sobre o que sai. Comentários com respeito ao Evangelho de São Marcos,
capítulo 7, versículos de 15 a 23, citando assim, né, vejamos o que diz a glosa a respeito dessa passagem. Está aqui no Catena Áurea, que Santo Tomás de Aquino compilou, capítulo 7, lição segunda. Aqui diz: é dito em seu coração, isto é, na parte racional de sua alma, que é a parte principal da alma, da qual toda a vida do homem depende, razão pelo qual é de acordo com ela que necessariamente se deve julgar um homem puro ou impuro. E assim, as coisas que não chegam à parte racional da alma não podem trazer impureza ao homem. Vejam bem, então não está falando daquilo que tem fim intelectual. Por quê? Porque o anime, ele tem fim intelectual, não é um fim sensível, como são os alimentos. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas vai ter ao ventre e lança em lugar escuso? Ora, ora, com efeito, não vai falar aqui daquilo que tem fim intelectual, que é o caso do anime. E por que eu digo isso? O anime, ele mexe com nossos sentidos internos, que estão diretamente ligados à nossa inteligência. Nós somos animais brutos, entendeu? Não somos animais brutos. Nós somos animal racional. O anime, ele pode viciar a nossa inteligência, porque vicia também a nossa imaginação. Mas as pessoas não entendem isso. Essas que defendem esse entretenimento imundo que é o anime. Mas vai fazer o quê, né? Mas não quero entender. Mas vamos continuar. Sombeda, o venerável, ele vai concordar ao dizer que, assim, pois, os alimentos não tornam homem impuros, mas a malícia que produz as paixões procedentes do interior. A glosa, de novo Sombeda, com isso são repreendidos os que julgam que os pensamentos são introduzidos pelo diabo e não nascem da própria vontade. O diabo pode ser o instigador e o ouvinte dos maus pensamentos, mas não pode ter o seu autor, porque o pensamento ele é formado do coração. Só que esse pensamento, para ser formado no coração, é preciso ter um conhecimento externo da coisa. O anime, ele vai deturpar essa forma de conhecimento. Entenderam? Mas vamos fazer o quê? As pessoas não entendem, porque elas estão formadas no modernismo. E no modernismo não se condena essas coisas. É óbvio que não vai condenar. É óbvio que a igreja não vai condenar todos os filmes, todas as produções que decorrem da arte cinematográfica, que é o caso do anime. Ela condenou alguns livros no índex, mas não todos. Então, aquilo que é perigoso deve ser evitado. Aí vai ter comentário ali. Ah, mas tem produções que ensinam valores como companheirismo, amizade, etc. Isso a maçonaria ensina. Isso também, isso pagãos ensinam. E essas produções são todas pagãs. E quando tem algo que parece ser cristão, geralmente é para deformar a fé cristã, porque essas pessoas que produzem anime, elas não estão comprometidas com a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, vai ter outro comentário ainda, que vai falar que São Basílio Magno vai recomendar a leitura pagã, mas como era a literatura pagã na época de São Basílio Magno, hoje, atualmente, é necessário nós lermos literatura pagã? Eu não conheço nenhum padre que recomende. Padre bom, não padre modernista, tá? Padre que seja comprometido com a doutrina e com a salvação das almas. Que seja comprometida com a santificação das almas. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não quer pessoas boazinhas. Não quer pessoas que apenas sigam ali as coisinhas à risca. Ele quer almas perfeitas, almas quentes, não almas mornas, porque almas mornas serão vomitadas. E se vocês ficarem perdendo tempo vendo anime, vocês vão se tornar almas quentes ou almas mornas? Tem que refletir isso. O que vocês vão aprender perdendo horas assistindo anime? Que seja uma hora por dia. Nesse período, vocês poderiam rezar um rosário.
Quando essas pessoas que curtem anime se deparam com a realidade, eles não vão conseguir encontrar uma resposta racional. Vão nos acusar de farisaísmo, de legalismo. Não somos nós que somos farisaicos ou legalistas, porque não somos sacerdotes, não fazemos parte do magistério. Nós rejeitamos esse título, tá? Não somos parte do magistério. O que nós fazemos é repetir aquilo que outros ensinaram antes, especialmente doutores da igreja. E tá aí o que Santo Afonso Maria Ligório diz. Vocês acham realmente que Santo Afonso Maria Ligório ele vai recomendar anime? Vocês acham que ele recomendando anime se ele já fala para nós não lermos livros perigosos e mais, para renunciarmos, na medida do possível, a essas coisas? O que a gente faz aqui é repetir o que os santos dizem, o que os grandes doutores dizem, o que o magistério diz, o que grandes autores dizem, e à luz da doutrina desses mesmos pensadores, a gente vai fazer um estudo, uma análise das coisas que existem hoje. Por exemplo, o anime. Ao invés de ficar comentando esses argumentos vazios, procurem dar uma refutação cabal. Procurem argumentar melhor. Procurem mostrar uma análise melhor. Então, é isso que eu tenho para dizer. Fique com Deus e salve Maria.